Queridos, hoje eu quero falar sobre um exemplo de fé e temor a Deus. A minha fala hoje, amados, com vocês, tem como base o testemunho deste homem que teve a sua fé elogiada por Jesus. E olha que este homem, ele nem pertencia ao povo de Israel. Ao contrário, ele era um estrangeiro, ele era um romano. Ele tinha o título de centurião romano. Centurião significa que ele era um oficial da guarda romana que estava instalada ali em Israel. Ele tinha sob o seu comando um quartel com 100 soldados. Centurião significa esse chefe de 100. Então, este homem, como eu disse, ele nem era do povo de Israel, era um romano. Mas a fé desse homem foi elogiada por Jesus. Eu ouso dizer que esse episódio, ou seja, o encontro deste homem com Jesus, está registrado na palavra, ou até mesmo na história, né? Pelo mesmo motivo que também pelo mesmo motivo daquela mulher. Lembra aquela mulher que ungiu os pés de Jesus com um vidro de nardo caríssimo, diz a Bíblia, um perfume caríssimo? E Jesus disse a respeito daquela mulher que onde o Evangelho fosse pregado, onde esse Evangelho fosse pregado, o testemunho daquela mulher seria lembrado por causa da fé, por causa da atitude daquela mulher. E sobre o centurião, Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como esta. É sobre esse encontro hoje, amados, que eu quero falar com vocês. Eu quero aqui destacar para a nossa reflexão algumas frases que foram ditas nesse encontro, tanto por Jesus, quanto pelo centurião, e até mesmo pelos servos que ele enviou ao encontro de Jesus. Mas antes, porém, é importante a gente acrescentar aqui nesse pano de fundo, né, que o temor e a fé deste homem era tão grande, que a Bíblia diz, o texto diz que ele mesmo nem ousou ir ao encontro de Jesus. O temor dele era tão grande que ele não se achou digno de ir encontrar com Jesus. E é por isso que ele manda os seus servos ir. No versículo 7, ele explica ali, exatamente no versículo 7, ele fala assim, que ele não se julgou digno de ir ter com Jesus. Ou seja, ele enviou pessoas, ele enviou servos para acompanhar Jesus. Percebe? No Evangelho de Mateus, se você for ler o texto paralelo lá em Mateus, dá a entender que foi ele mesmo que foi até Jesus. Mas no Evangelho de Lucas não. Dá para entender perfeitamente que ele não se achou digno de ir se encontrar com Jesus. Por isso ele manda os seus servos. E ele vai explicar daqui a pouco que ele era um homem que tinha pessoas ao seu cuidado. Ele tinha servos, ele tinha soldados. E ele mandava e as pessoas obedeciam. Eu imagino que o servo, ele foi até Jesus e ele falou exatamente as palavras que ele mandou falar, né? Então eu digo para vocês que o centurião, ele entendeu aqui com muita clareza o que talvez a maioria dos seguidores de Jesus demora uma vida inteira para aprender. E eu digo que ainda assim são poucos os que recebem essa revelação. Eu me refiro à autoridade, eu me refiro ao senhorio de Jesus. Será que eu e você temos a clareza, temos a convicção do que está envolvido neste nome? Quando a Bíblia fala que Jesus recebeu um nome que está sobre todo o nome, e que quando a Bíblia fala lá em Mateus 28, que Jesus fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso ide. O nosso ato de evangelizar
nós precisamos entender que ele foi precedido de uma ordem de alguém que tinha autoridade para nos enviar. Então, quando você fala do amor de Jesus, quando você prega o Evangelho para alguém, você precisa ter na sua mente, no seu espírito, que você está sob um comando de autoridade daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade, que é Jesus. Entende? Então, aquele centurião, ele recebeu essa revelação, esse entendimento de quem verdadeiramente era Jesus. A autoridade investida nesse nome, o senhorio que havia nesse nome, Marcos. Por isso, a primeira frase que eu quero aqui, destacar para vocês, está aqui no versículo 4, quando diz aqui que eles contataram Jesus com instância, suplicando, e eu coloco mais um adjetivo aqui que Mateus colocou, Mateus ficou implorando. Veja bem, eu imagino que essa maneira, os servos de falar com Jesus, contatar Jesus, foi exatamente uma orientação do centurião. Vocês vão lá, vocês vão falar com instância. O que é falar com instância? Qual é o sinônimo da palavra instância, gente? Insistência. Ele ensina, vocês insistam com ele, né? Mas, insistam com ele, mas suplicando. Não vai determinando. Ele é o Senhor, ele tem todo o poder, ele pode. Então suplica, diga a ele que o meu criado está morrendo, diga a ele para que ele venha, para que ele de alguma forma possa curar. E lá o texto diz que a Mateus acrescenta uma palavra mais, implorando. Ou seja, eles imploraram, sabe, com instância. Eles precisavam passar para Jesus a ideia de que era muito necessário, de que aquela pessoa que estava doente era muito importante para o centurião. E assim eles contaram. Por que eu estou falando isso, amados? Por que eu estou falando essa questão de implorar, de suplicar, falar com instância? Porque a maneira como nós contatamos Jesus, a maneira como nós nos relacionamos com Jesus, revela o quanto de temor, o quanto de fé há no nosso coração. A maneira como você fala com Jesus, a maneira como você reverencia o Senhor Jesus, tem a ver com a quantidade ou com o tamanho do temor que há no teu coração. Percebe? Eu imagino aquele centurião, ele disse para o seu servo: olha, quando você chegar perto dele, se dobre, se prostre, porque ele é o Senhor. Eu imagino que o nível de fé que aquele centurião tem, né, era tão grande que se ele comparecesse diante de Jesus, eu acho que ele ia deitar. Ele ia querer se arrastando, ele nem ia ousar olhar para Jesus. Tal era o nível de temor que aquele homem tinha a respeito de Deus. Então, a maneira como nós nos relacionamos com Jesus, no nosso dia a dia, revela também o nosso nível de temor, o nosso nível de fé, o quanto nós amamos, o quanto nós reverenciamos ao Senhor. Como que é o seu dia a dia? Como que é a sua semana? Como é que você se relaciona com o Senhor no seu dia a dia? Você se relaciona com temor? Você tem temor? Ou você faz de qualquer maneira? Ou você faz de qualquer jeito? Isso revela o nível de temor que há no nosso coração. A maneira como nós cumprimos os nossos compromissos com Jesus, a maneira como nós cumprimos os nossos compromissos com a obra, com o ministério, revela também o nível de temor e de fé que nós temos nesse Deus. Por isso que é muito importante nós pensarmos nisso. A sua maneira, o seu relacionamento com Deus, demonstra fé? Ou você é daquele jeito assim: ele sabe, ele conhece, ele me conhece, sabe todas as coisas, eu não preciso fazer dessa maneira, eu faço de qualquer jeito. Isso é complicado, né, irmão? Jesus, quando esses homens acordam Jesus dessa maneira, quando Jesus ouve, essas frases, essas palavras, o texto diz que Jesus, ele aceita de imediato. Jesus se convenceu. E a Bíblia diz que ele começa a ir com eles. E eles começam a caminhar. Nota, o centurião não está aqui. O centurião estava na casa. Quem está aqui são os seus servos. E Jesus concordou em ir com eles. Eles começam a ir. Quando o
centurião recebe a notícia, de alguma forma ele ficou sabendo, o texto não nos fala, mas que Jesus já estava indo e estava perto da casa. A Bíblia diz que ele pegou alguns amigos, ele falou para alguns amigos e disse: não, corre lá, vai lá, fala para Jesus que ele não precisa vir aqui na minha casa. Diga a ele que eu não sou digno de que ele entre na minha casa, mas diga para ele apenas mandar com uma palavra e o meu servo vai ficar. Olha mais o nível de fé e temor deste homem. Diga a ele que ele mande com uma palavra e o meu capaz será curado. Agora vamos pensar aqui, eu e você. Como Jesus manda, papo reto entre nós. Eu penso que qualquer um de nós, numa situação semelhante, você acha que a gente ia deixar Jesus escapar de entrar na nossa casa? Não é de jeito nenhum, né? Com certeza eu ia querer que Jesus entrasse na minha casa. Com certeza eu ia arrastar Jesus para minha casa. E se fosse para os dias de hoje, né? Ele ia tirar foto, ia tirar selfie com ele, sorrisinho assim, pegar no ombro dele assim, né? E depois ia colocar na rede social para todo mundo ver, né? E pedir like ainda, né? Com certeza, amado, eu ia fazer isso, não sei você, mas eu acho que eu ia fazer isso, né? Mas, amado, a fé, o temor, e eu acrescento mais uma palavra aqui: a humildade daquele homem era tão grande, era de tal modo, que ele disse para os seus servos uma outra palavra que eu comentei aqui, quando ele contatou eles: ó, é o seguinte, não incomode Jesus, não incomode. Quando ele disse isso, estava dentro do coração dele a seguinte coisa: ó, ele tem tanta coisa para fazer, ele tem tantos doentes para curar, ele não precisa se incomodar comigo. Fala para ele, apenas mandar uma palavra. E ele explica por que ele falou isso. Ele falou assim: porque eu também sou um homem sujeito à ordem, à autoridade. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Ou seja, ele respondia aos seus superiores e ele fazia isso com fidelidade. Tudo que os seus superiores mandavam fazer, ele cumpria fielmente e cabalmente. Mas ele diz assim: e eu também tenho soldados às minhas ordens. Eu mando ele fazer isso, né? Eu digo a este: vai, e ele vai. Eu digo àquele outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faz isso, e ele faz. Diga isso para Jesus, então. Ele não precisa. Diga para Jesus que eu sei que ele tem autoridade para de lá mesmo curar o meu servo. Você teria uma fé desse tamanho, Marcos? Ah, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de nós. Aumenta-nos a fé, né? Acrescenta no Senhor mais fé. E quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou tão cuidado, né, com essa atitude. E aí ele vai dizer uma terceira frase que eu queria conversar com vocês. Jesus falou assim: olha, nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Olha que interessante. Nem mesmo em Israel. O que isso seja, irmãos? O que é essa frase de Jesus? Que conotação, que aplicação dessa frase pode nos dar, tem a ver conosco? Essa frase significa, entre tantas coisas, tipo assim: Jesus, ele espera em Israel, ou ele esperava em Israel, encontrar uma fé daquele tipo. Porque Jesus veio para os seus, Jesus veio para os filhos, Jesus veio para os judeus, mas a Bíblia diz que eles não entenderam. Mas Jesus esperava. Quando ele fala nem mesmo Israel, é porque Israel seria normal encontrar aquele tipo de fé. Jesus está dizendo para nós hoje que ele espera. Tudo bem, as pessoas lá de fora, ele não espera, mas as pessoas de dentro, ele espera. Isso significa, amados, que Jesus espera encontrar naturalmente esse tipo de fé na sua igreja. Jesus olha para a sua igreja e ele espera encontrar esse tipo de fé em nós. A Bíblia tem, porque nós somos filhos. Ele veio para nós, ele se revelou. A Bíblia diz que o Espírito, o nosso Espírito, testifica com o Espírito de Deus que somos filhos.
Se somos filhos, se já recebemos essa filiação, já entendemos isso, já recebemos esse evangelho, então Jesus espera que ele encontre esse nível de fé na sua igreja, na minha vida e na sua vida, amados irmãos. É exatamente isso que eu entendi nesse texto, né? Então, essa fé e este temor deveria ser algo normal, deveria ser algo corriqueiro, tanto na Israel quanto no meio da igreja hoje. Entendeu? E a fé e o temor, eu digo mais uma vez, né, daquele homem foi tão grande que, na verdade, Jesus não precisou fazer outra coisa. Jesus não precisou nem se cansar, não precisou nem de nenhum ato cerimonial. Jesus não precisou ir lá e ungir aquele homem com óleo colocado. Jesus não precisou ir lá e pôr as mãos sobre ele, né? Não precisou de nenhum ato cerimonial, nenhum ato litúrgico, nada disso, amados. Eu digo com isso que a verdadeira fé, ela dispensa toda e qualquer ajuda e acessório humano. Sabe disso? A verdadeira fé dispensa qualquer ajuda e acessório humano. Está certo que o Senhor nos usa na palavra dele, né? Nós ungimos o dedo e pôr as mãos, isso também é a palavra. Mas eu digo para você que a verdadeira fé está acima de tudo isso. O nome de Jesus, o poder e a autoridade, o senhorio de Jesus sobre todas as coisas é algo verdadeiro no mundo espiritual. E às vezes a gente não entende, né? Mas eu quero dizer para você que se você não entende, se eu não entendo, no mundo espiritual existe alguém que entende. Sabia que a Bíblia diz que os demônios tremem diante do nome de Jesus? Eles creem, eles temem, eles tremem diante do nome de Jesus. Eles sabem quem é Jesus. E muitas vezes nós demoramos tanto tempo para entender essa autoridade, né? Essa autoridade que nos foi dada, inclusive, para usar o nome, usar no bom sentido, né? De sermos usados por Ele, através do nome dEle, para fazer a obra. Toda a autoridade, eu repito, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Está aqui uma chave para nós. Está aqui uma dica para você. Quando você for evangelizar alguém, diga: eu estou aqui debaixo da autoridade do nome de Jesus, para falar para você que Jesus te ama. Eu estou aqui debaixo da autoridade do nome de Jesus para dizer que Jesus tem um plano na sua vida, que Jesus quer te salvar, que Jesus quer te libertar. Gente, isso tem peso no reino espiritual, porque se trata de entender, de confessar o que verdadeiramente está por trás deste nome, deste nome poderoso, né? Então, eu quero partir para a conclusão dessa palavra, contando para vocês um testemunho de fé, algo que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu acho que uns 4 meses, 5 meses no máximo, uns 4 meses, ainda estava no inverno, acho que era no meio de junho. Eu passei aqui em frente à casa do Sr. João, Sr. João Ponte Pretano aqui, o senhorzinho, que tem 90 e poucos anos. Quem é esse, Sr. João? Oi? 94 anos, meus caros, deve ser. E eu passei por lá, e ele sabe que eu tenho quintal na minha casa. Ele falou assim para mim: você não quer levar esse terco de coelho para você colocar na sua horta? Eu falei: o senhor tem? Eu tenho. Eu crio coelho aqui. E eu tenho aqui esse terco, é muito bom. Ele falou: eu coloco aqui na minha horta, e mostrou um pé de coco dele desse tamanho, assim. Olha o meu tamanho, andou. Aí eu falei: eu quero sim, eu quero. E eu fui lá dentro, ele me deu 6 sacolinhas dessa de supermercado, cheias de esterco de coelho. E eu levei para casa. E foi um tempo bem interessante, porque de verdade a minha horta estava um desastre. Nem cebolinha nascia mais. É verdade, a cebolinha estava finíssima. Não engrossava mais, não tinha tudo, né? Não cuidei da terra. E a jabuticabeira só dava uma vez por ano. E mais nada dava. Aí eu aproveitei e arrumei todo
esteiro, que as cebolinhas começam a ficar, sabe, assim, enormes, grossas assim. Até a jabuticabeira começou a dar uma vez atrás da outra, saiu uma florada, virou e dava, sabe? A couve começou a crescer também, tudo ali começou a melhorar através do adubo que eu coloquei na minha terra. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque com o passar do tempo, nós corremos o risco de esfriar na fé. Com o passar dos anos, nós corremos o risco, amados, de esfriar no nosso temor do Senhor. E quem sabe ficar com uma terra seca, que nós cantamos esse hino aqui, é muito oportuno hoje. Eu não lembro, eu não conhecia esse louvor, o senhor tinha ouvido uma vez numa casa da Mari, mas a letra desse hino fala muito disso, de sequidão, que às vezes minha voz sai, né? Uma estrofe assim. Às vezes, amado, com o passar do tempo, a nossa rotina nos leva a um relacionamento com o Senhor frio, frágil, e a gente fica meio errado, a gente fica sem forças. Eu ouvi a Sandra conversando com uma irmãzinha, que não é da nossa igreja, uma irmãzinha em outro lugar, essa semana. E essa pessoa é uma pessoa de fé, uma pessoa assim, sabe, envolvida na obra. E ela disse para a Sandra, eu não consigo mais andar. Sandra, eu estou numa fraqueza, eu vou jejuar, eu começo a jejuar, daqui a pouco eu me esqueço, e já começo a comer. Sandra, eu preciso tanto voltar, eu preciso tanto me firmar, preciso tanto buscar Deus de novo. Eu não estava desviada de tudo, mas estava uma fé fraca, sequidão de estilo. Eu quero dizer para você, irmãos, que eu tenho uma boa notícia para vocês. A boa notícia é que o Espírito Santo, ele tem um depósito de amores que pode ser acessado através da sua fé, através da sua instância, através da sua insistência, através da sua oração. Há no céu um depósito cheio de adubos que vai adubar a sua vida espiritual. Então tenha forças, não se entregue, lute, ore, jejue uma vez por semana pela sua vida espiritual. Não é só quem tem liderança, não é só o pastor que tem que jejuar, não. Você tem que jejuar pela sua vida. Hoje de manhã falamos aqui sobre jejum. Hoje de manhã a nossa aula foi sobre jejum. Então, às vezes nós nos sentimos secos, como uma cebolinha. E cebolinha, fala a verdade, cebolinha está em qualquer lugar, né? Até na areia, se você arruar ela todo dia, ela dá. Mas a minha tinha acabado toda a substância da terra, tinha acabado tudo. Mas quando eu coloquei de novo, Suzy, é verdade? A Suzy toda semana leva cebolinha para ela, não acaba. Ontem ela levou. Se alguém quiser cebolinha, pode passar lá em casa, meu irmão. Pastor Osias, se quiser cebolinha, faça lá em casa. Tem cebolinha lá. Manjericão ficou verdíssimo. Tem um canteiro enorme de manjericão. Quem quiser manjericão, passa na minha casa, pode passar lá e pegar. Tem bastante. Meio mar. Por quê? Porque eu adubei a minha horta. Jesus está nos dando esse ensino hoje. Nós precisamos também nos adubar. Você precisa adubar os seus meios, você precisa adubar o seu coração, você precisa adubar os seus pés, para que você fique agora num planta viçosa na presença do Senhor. Amém, amados? Não se deixe ficar sem. E presta atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Eu vou falar 3 vezes. O judeu, quando uma coisa era muito importante para ele, ele falava 3 vezes. Eu vou dizer uma coisa para você. O vício do celular, só jejum pode quebrar. O vício do celular, só jejum tem poder de quebrar. O vício do celular, só o jejum tem poder para quebrar. Pega aí. Pega essa chave. Nós precisamos tomar muito cuidado. Os entretenimentos estão aí para tirar o foco, para tirar a gente do compromisso da devocional,
compromisso da oração, sabe? Que são essas coisas que aumentam o nosso temor do Senhor. São essas coisas que aumentam a nossa fé. Eu quero dizer para você que a nossa fé ela pode ser aumentada, sim. A nossa fé, o nosso temor pode ser aumentado. Mas o que aumenta? Eu tenho que adubar. Eu tenho que adubar. Né? Tem uma frase, um slogan, lá do Paraná, tem uma fábrica de sementes lá chamada Maná. Eu não sei se tem hoje, acho que não tem mais. Muito antigo. Aí tem uma frase assim: o maná adubando dá. Lembra disso? O maná adubando dá. E maná é uma sugestão bíblica, né? Eu acho que o dono daquela empresa era crente, né? Ele escolheu uma palavra interessante: maná. O maná adubando dá. Coma deste maná. Coma dessa palavra, maná. Para terminar, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? É tudo aquilo que é fora da palavra. O que é o conselho dos ímpios? É tudo aquilo que chega até você hoje que nada tem a ver com a palavra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que diz agora: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o resultado: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Aleluia, aleluia. Esse é o adubo da palavra de Deus na sua vida. Você vai se tornar como uma árvore que é plantada junto a ribeiros. A raiz daquela árvore, ela capta a água do rio e ela está o tempo todo viçosa. Ela dá fruto o tempo todo, porque o tempo todo tem água na sua raiz. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Você entenda o mistério desta palavra. E você entenda que nós precisamos desse adubo que tem de Deus. E que Jesus tem um estoque infinito de maná. Jesus tem um estoque infinito de adubo para você adubar a sua vida espiritual. Em nome de Jesus.